Olá, ele é jornalista, roteirista e crítico de cinema e escreveu o pós-fácil do livro, na verdade, a biografia de George Lucas. Eu vou conversar com Hamilton Rosa Jr. Não saia daí. Hoje nós vamos falar de Star Wars. Aliás, a mente criativa por trás de Star Wars. Então eu quero aqui saudar o meu amigo Hamilton Rosa Jr. Olá, Hamilton, tudo bem? Tudo bem, Edson. Tudo bom. Você é jornalista, crítico de cinema, roteirista e você teve o prazer de, além de escrever o pós-fácil, você conhecer pessoalmente George Lucas. Sim, eu conheci o Lucas em 2002, né? Estive lá no Skywalker Ranch, um local que todos os fãs assim são apaixonados, têm uma vontade de curiosidade por conhecer, né? Por ver como é que é, né? E desse contato aí houve todo um trabalho, né? A editora Évora estava se preparando para lançar livros, né? Livros de cinema. Do selo Generale, né? Do selo Generale, exatamente. E aí eles me convidaram para escrever um livro, na verdade a história é essa, um livro que vai sair em março próximo, chamado Diretores Consagrados, volume 1, né? E nesse período eu estava contando para eles algumas histórias que eu vivi, né, do cinema, né? Entre as quais visitando o rancho lá do Lucas, entrevistando ele, e eles se propuseram a lançar um livro sobre o George Lucas. Entendi. Agora deixa eu falar uma coisa pro pessoal. Você é crítico de cinema e você tem um programa dentro da TV Êxito, da TV chamado Mundo de Cinema, né? Isso. E você fala diretamente para a câmera, que é o que você está fazendo agora. Exatamente. Então tá bom, não olha para lá, olha para mim. Você não está no seu programa, você está no meu programa. Vamos lá. Eu gostei bastante do seu programa, inclusive. Eu assisti uma crítica, inclusive agora eu vou olhar para a câmera. Inclusive o pessoal entra lá no canal dele, que é Mundo de Cinema ou do Cinema? Mundo do Cinema. Mundo do Cinema. Procura lá, que são críticas fantásticas e a edição desses programas são feitas por ele mesmo. E eu assisti uma da Lúcia, do filme Lucy, fantástica. Eu gostei demais mesmo. Você tem um jeito fácil de falar, de editar também, gostei bastante. Mas olha pra mim. Claro, senão eu não sei falar com quem não olha pra mim. Então, deixa eu mostrar. Mostra pra mim aí, Fábio, a capa do livro, por favor. Aí, já tá na tela. George Lucas, o Skywalking. E foi escrito por Dale Pollock. É isso o nome? A pronúncia? Isso, exatamente. O que é interessante falar sobre o Dale Pollock é que esse livro ele é importantíssimo, ele é assim, definitivo, na verdade, para quem é fã do George Lucas e quem é fã de cinema em geral, tá? Porque o Dale Pollock foi um dos poucos jornalistas que teve acesso ao Lucas e fez mais de 80 entrevistas com o Lucas. Você tem a possibilidade de estar com um cara que é extremamente reservado, né? Ele é uma pessoa muito conhecida, mas um cara extremamente reservado, e conseguir fazer 80 entrevistas com ele, quer dizer, horas e horas. Então aí, é uma biografia autorizada. É uma biografia autorizada até o ano de 2000. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele pegou toda a carreira do Lucas, foi conversando com o Lucas e tal, né? Ele pegou toda a carreira do Lucas, na verdade, desde criança, o Lucas, né? E veio até 2000, só que em 2000 aconteceu uma questão que foi o seguinte: o Lucas viu algumas coisas que ele começou a publicar no livro que não eram muito favoráveis. E você não sabe o que é? Na verdade, eu sei do que se trata. E pode falar? Posso falar, sim. Na verdade, ele ficou desconfortável com algumas insinuações que o Dale Pollock colocou sobre o relacionamento que ele tinha com o Coppola. O Coppola sempre foi visto como o irmão mais velho do Lucas, né? O Coppola e o Lucas, na verdade, eles começaram no cinema junto. Né? São da mesma escola. Eles são da mesma escola. Na verdade, assim, o Coppola foi o primeiro que entrou na faculdade. Eles são, aliás, o Lucas e o Coppola, eles fazem parte da primeira geração de cineastas que se formou em faculdade.
Porque até então o cinema não era considerado uma arte com... As pessoas aprendiam a fazer na prática. Aprendiam a fazer na prática. Como o Spielberg aprendeu, técnicos, né? O Spielberg ele aprendeu a fazer na prática, mas ele pegou o canudo dele questão de 4 ou 5 anos atrás. Ele foi para a faculdade. Que legal isso. Ele foi para a faculdade, ele se formou, tudo. O que é muito interessante em se falar um aposto sobre o Spielberg é que, se você reparar, de uns 5 anos para cá, o cinema do Spielberg mudou. E talvez tenha mudado por causa disso mesmo, porque ele voltou ao banco voltou ao banco das universidades, né? Para se formar cineasta. Então, a relação o problema que você enxerga aqui, que o não, Lucas... o que eu enxergo não, o que foi esse mesmo? Problema. O problema foi que o Coppola e o Lucas, eles sempre foram amigos, né? E houve umas questões que ficaram muito, assim, nebulosas com relação a dinheiro. Do tipo assim, o Coppola estava numa fase difícil da carreira, e ele teria ido emprestar dinheiro do Lucas, e o Lucas meio que se desviou, assim, deu uma, né? Teria sido esse o problema, entendeu? Então quer dizer que o livro foi até 2000 por causa disso? Foi por causa disso. Quando ele descobriu. Foi. E nesse não, livro na verdade não é que ele descobriu, ele leu, ele viu, não queria que você falasse sobre isso e tal. Ah, mas eu não tenho como não falar, eu sou jornalista, eu tenho que contar todas as coisas, né, que eu vejo. Então não autorizo mais. Então tá bom, se você não falou, não autoriza, assim, então tá bom, então continua a sua carreira e tal. Daí o dele tentou procurar o Lucas para conversar de novo, e não chegou mais nele, não teve mais acesso a ele. Aí eu entrei no livro para fazer o pós-fácil por conta disso, porque como o livro vai só até 2000, de 2000 a 2015 aconteceu bastante coisa, né? Entre as quais a produção da segunda trilogia dele, que é uma trilogia que, curiosamente, ela não é vista com muitos bons olhos hoje. Né? A segunda trilogia, os fãs, que é 1, 2 e 3. Os fãs, por exemplo, eles ficam muito divididos quando se fala dessa segunda trilogia. Eu acho que essa segunda trilogia, eu acho que ela é um pouco mais complicada, a trama, né? Aquela do primeiro... O primeiro filme, Ameaça Fantasma, tinha uma coisa de taxa, umas coisas assim, sabe? É meio complicado aquilo lá. Acho que... Então, olha, na verdade... Não tem a simplicidade da Uma Nova Esperança, né, por exemplo. Não, mas se você for pensar, Uma Nova Esperança não é um filme simples, ele é enganosamente simples, né? E aí você vê o que o Lucas tem, onde está o talento dele. O talento do Lucas está ele é um artista conceitual. O Lucas é um artista conceitual. Se você reparar, o primeiro Star Wars, que foi exibido em 77... A primeira coisa que você vê quando apaga as luzes e aparece na tela, aparece assim, episódio 4, Uma Nova Esperança. Porra. Você não entende, cadê os outros 3? Caramba, e o 1, o 2, o 3? Eu lembro quando eu fui assistir esse filme, todo mundo ria disso. Caramba, onde que tá o 1, o 2, o 3? Ele começou o filme pelo 4. Né? Coisa de japonês, né? Começou por fim, como é que vai ser isso aí? Mas quando ele lançou, não chamava Uma Nova Esperança, né? Chamava. Já tinha, era Star Wars, Uma Nova Esperança, só que a gente só conhecia como Star Wars, porque não se pensava em subtítulo. Aí você vê a questão do conceito. O conceito que ele criou aí, né? Aí você assiste todo o filme, você vê o que ele fez. Ele emulou todo o cinema dos anos 30. Né? Ele pegou aquele cinema, o Flash Gordon, as séries, né, tipo Flash Gordon, Gin das Selvas, também, né? A coisa do samurai é o Kurosawa, que ele é apaixonado pelo cinema do Kurosawa. Ele usou isso para criar, digamos, as vestes dos Jedi. Sim, as vestes dos Jedi, né? E assim, uma série de coisas. Cowboys também, né? A roupa tudo. Do Han. É uma mistura de tudo. Ele fez uma síntese que era uma coisa que não tinha no cinema, outra coisa que era nova. Então não era simples. E aquela coisa da jornada do herói também, né? A jornada do herói, do Campbell. Que virou uma, digamos assim, uma bíblia, né? A partir dali que Sim, a partir dali virou. Exatamente. Então, assim, ele explorou a mitologia de uma forma como não era explorada. E num momento em que o que o cinema americano estava vivendo? O cinema americano, na verdade, os americanos, eles estavam vivendo o quê? A derrota do Vietnã. Né? Eles estavam naquele momento de mal-estar, né? O mal-estar de ter perdido ali no Vietnã, né? O mal-estar do escândalo de Watergate, né? Então, assim, ali era um momento em que estava se jogando todas as verdades na cara
da América. A América estava sendo, né? E de repente ele veio com uma fantasia, né? Ele veio com um filme de fantasia. Então, assim, isso daí foi uma coisa, uma reinvenção. Deixa eu te perguntar cinema, uma coisa aqui. Do cinema de aventura, no Antes caso. de eu perguntar o que eu quero aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Esse livro, então, você diria que ele está mais completo que o original? Ele está mais completo do que o original, porque, como eu disse, depois disso, o Pollock, assim, ele não escreveu mais nada a respeito, ele não tinha mais contato. Mas ele poderia ter feito sem o contato com o Lucas. Sim, não. Eu não sei se ele, de repente, não lançou, mas assim, o que eu vi uma edição que foi publicada, acho que em 2012, talvez tenha alguma coisa a mais ali, entendeu? Mas assim, o pessoal comprou o que tinha os direitos, acho que ele não quis mexer. Entendi. Não sei porque eu não tive contato com o Daily Pollock, né? Tá. Sobre Star Wars, você que é cineasta e crítico, você acha que até por conta da conturbada decisão do estúdio de fazer um só, porque ele chegou acho que com 2 ou 3 trilogias, aí o estúdio falou, olha, até que a sua história é legal, mas a gente tem uma verba limitada. Escolhe um aí pra fazer. Foi mais ou menos isso, né? Não, como é que foi isso? Na verdade, ele não chegou com um monte de história, não. Ele chegou lá e falou, queria fazer um filme e tal, né? Ele tinha passado por duas experiências cinematográficas que tinham sido o THX 1138 na Warner, né? E depois ele fez o American Graffiti. Loucuras de Verão, né? Loucuras de Verão. E aí, qual que era a ideia dele? Da mesma forma que ele tinha pegado os anos 50, né? E colocado, e resgatado os anos 50, colocado na tela e feito sucesso com isso, que o filme fez mais de 100 milhões, o American Graffiti. Né? Caramba! Foi o maior sucesso na década de 70. Você não vê hoje mais esse filme? Não se fala muito dele, né? Porque ele ficou meio que circunscrito àquela época, entendeu? Aquela era ali, começo dos anos 70, né? Mas foi um filme que, assim, resgatou uma coisa que era a inocência de uma coisa que os americanos, por conta do escândalo de Watergate... Foi com Harrison Ford também? Tinha, Harrison Ford, né? Faz um dos papéis, ele é um dos corredores do filme, né? O Richard Dreyfuss está no filme também. Legal. Né? Então, assim, o que ele fez ali? Ele ele percebeu que ele podia resgatar uma parte da história e que, assim, o pessoal ficou comovido. As pessoas ficaram muito comovidas com o American Graffiti. Né? Então o que ele fez? Ele já tinha emulado os anos 50, ele tinha pegado os anos 50 e resgatado e jogado ele na tela. E foi um sucesso. Ele foi indicado para melhor diretor, inclusive, pelo filme, no Oscar. Né? E aí ele queria fazer um sobre o cinema de aventura. Daí que vem o Star Wars. Bom, então ele chegou lá para fazer um. Ele chegou lá para fazer um. Mas aí ele já tinha ideia para fazer outros. Para fazer outros filmes, né? Só que o que ele fez foi o seguinte, ele tinha o filme, ele fez o filme, fez o acordo com a Fox, né? E assim, ninguém esperava que o filme ia ser o sucesso que foi. Ninguém esperava. Tem aquela lenda de que ele apostava, ele era muito amigo ele até hoje, né? Quase irmão do Spielberg. Ele apostava muito no Contatos Imediatos do Terceiro Grau, e o Spielberg falou, não, o teu é muito melhor que o meu. Vamos fazer o seguinte, independentemente do resultado, se por acaso... Independente do resultado, eu fico com 3% da sua bilheteria e você fica com 3% da minha bilheteria. E até hoje o Spielberg está ganhando uma porcentagem. É verdade isso? É verdade. O Spielberg ganha. Que coisa, ganha. Então, mas aí é que tá o aspecto. Dizem, assim, as más línguas, isso não está muito no livro, tá? Isso daí em livros que contam a história. Tem um livro, por exemplo, que conta a história do Lucas, e é mostrando muito pelo ponto de vista da ex-mulher dele. Então daí você vê cobras e lagartos, né, obviamente, claro. Né? E aí essa mulher, a mulher que é a Márcia Lucas, né, que era editora dele, inclusive, né, ela disse que ele sempre foi muito comerciante, o Lucas. E assim, ele sofria com essa coisa do dinheiro, ele sempre foi um cara muito dinheirista. Né? E ele sofria com essa coisa de ter que fazer isso, ter que fazer aquilo e tal, né? E ter que dar 3%, e foi aí que pesou a história do Coppola, porque no caso do Coppola, o Coppola estava numa situação meio complicada e começou a pedir dinheiro para o Lucas para fazer novos filmes, entendeu? E o Lucas, não, peraí, não é bem assim. Nós somos amigos, tal, mas peraí, vamos devagar com isso, entendeu? Entendi. É verdade, corre aí a lenda aí, é verdade que
essa história de Luke e Leia serem irmãos foi uma ideia só do meio do segundo filme em diante, porque até então tem um trailer original que até a gente vê o Luke e a Leia se beijando, mas não aquele beijo, aquele que ficou, né? Tem uma outra coisa assim meio... É verdade isso? Não, na verdade ele já pensava em colocar eles como irmãos, tá? Ele já pensava em colocar. Porque assim... porque o primeiro filme não diz nada disso. Então, mas é que tá. Por isso inclusive, por isso que eu falo que na hora que ele fala assim, ó, não, eu sou seu pai. Não! É uma reação. Não, isso é no Império Contra-Ataca. Esse é o 2, eu sei. Então, mas nesse momento, o que a lenda aí diz, que muitos amigos dizem aí, também jornalistas também, dizem o seguinte, que nesse momento, no Império Contra-Ataca, a reação do eu sou seu pai, não, tal, não condiz muito bem com aquilo, né? Porque parece que... porque quem dublou o Darth Vader foi o James Earl Jones. Né? Então quer dizer que a cena que foi gravada ali naquele momento não tinha a voz do James Earl Jones dizendo aquela coisa, né? Então no original era uma coisa assim, eu matei seu pai da pior forma possível, com não sei o que, uma coisa nesse sentido. E aí sim ele teve essa reação. Não, pelo seguinte, quando um diretor vai fazer um filme, né, e ainda mais o Lucas, o cara ele faz todo um projeto de como ele vai fazer. Como eu te disse, ele é um artista conceitual. Mas será que no meio do caminho ele pensa, não tem essa uma ideia coisa melhor? Tipo assim, puta, improvisei, olha aqui, eu vou fazer assim a partir de agora. Ele não tem isso, ele é um cara extremamente, ele pensa muito o que ele vai fazer. Pô, eu queria te mostrar aquela parte daquele trailer que eles estão se beijando e tal. Eu sei do que você está falando, eu sei do que você está falando, mas assim, aí é que tá, o Lucas, ele era um cara muito doido, né? E ele gostava de criar umas provocações nos filmes dele. Entendeu? É incesto. Não, então, mas é um incesto, depois você descobre que não é, entendeu? Mas ele gostava dessa ideia. Tanto que, não sei se você viu a declaração dele dizendo que ele viu o filme agora e ele falou assim, bom, é bem no espírito de Star Wars, os fãs vão adorar. Mas assim, não era o que ele pensava em fazer. Então tá bom, a gente já vai falar disso daí. Depois um recadinho pro pessoal ali de casa. Ok. Tá bom? Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andros Editora. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos. Então, muitas pessoas dizem que quando a Disney comprou a Lucasfilmes, um amigo meu, né, o Luciano Marzoca, um abraço, Luciano, ele falou o seguinte, agora Star Wars está na mão de quem entende de Star Wars. O que você acha disso? Assim, olha, tem um detalhe que é o seguinte. Eu não estou aqui para fazer uma defesa ao George Lucas, não sou advogado de Claro George que não. Lucas, né? É crítico de cinema, né? E também assim, eu não sou um super fã do George Lucas, eu sou super fã de cinema, tá? E vendo pelo aspecto cinema, eu acho o George Lucas um diretor assim, subestimado. Tá? Eu acho ele muito subestimado. A gente pode, inclusive... dos Star Wars, eles dirigem o quê? Ele dirigiu o 4, né? Dirigiu o 4 e depois o 1, o 2 e o 3. Os 3 foram dele? Os 3 foram ele que dirigiu. Né? O que ele não tem é o seguinte, o que o Lucas não tem como diretor, ele não é bom diretor de atores. Ele não é um diretor de atores, ele não se interessa pela dramaturgia no sentido de acting, entendeu? Mas ele é um cara extremamente envolvido com a questão da manipulação da imagem, como eu disse para você, o conceito da arte visual, né? E arte conceitual. Né? Então, assim, o que você não tem no episódio 1, no episódio 2, no episódio 3, o que você não tem é um bom desenvolvimento do arco dramático da história. Né? Os 3 filmes, realmente, eles são inferiores aos filmes. Eles empolgam Eles menos empolgam mesmo. muito menos do que os outros. E tem criaturas mais odiosas. Esse Jar Jar Binks, pelo amor de Deus. O Jar Jar Binks do primeiro, né? Mas não assim pelo aspecto desse ou daquele, né? Mas como eu disse pra você, ele é um cara que ele é extremamente provocador, né? Se você pegar a primeira trilogia, essa primeira trilogia, que foi a 1, o 2 e o 3,
você vê que ele inova de novo. Por quê? Porque ele não conta mais a história do herói, ele conta a história do cara que se transformou no vilão. Olha só a diferença. Entendi. Da mesma forma que você tinha no Nova Esperança, aquela coisa de começava no número 4, caramba, o que vai ser, como é que é, entendeu? E um sonho, na verdade, era um sonho plantado no ar. Porque você tinha um negócio que, na verdade, você não tinha um começo, porque ele já tinha começado. Entendi. E você não tinha um fim. Não tinha fim. Então era um sonho plantado no ar, era como a cidade das nuvens. E é onde começou também aquela ideia das letras famosas também. Você tinha que contar alguma coisa anterior. Isso, exatamente. E daí, quando ele faz essa primeira trilogia, né, você vê que ele também ele muda. Ele quer criar um novo conceito aí. Não, agora eu vou contar a história de como o mal vai sendo criado. E ele pega isso daí baseado muito no quê? Muito em como a cultura americana foi se tornando cada vez mais sombria depois do escândalo de Watergate. Vamos mostrar aqui o interior? Uhum. Bom, pode pegar aqui, Fábio, por favor. Ó. Bom, o livro tem, antes de mais nada, ele tem quantas páginas? 408 páginas, né? Isso. 408 páginas. E no final tem uma seção de fotos. São fotos desde que ele era uma criança aqui. E aí vai passando por... Quando ele começou, durante a produção... Nessa fase aí, ele, por exemplo, eu não sei se você sabe disso, ele foi um dos câmeras de Woodstock, do festival de Woodstock. Ele estava em Woodstock. Pô, era bonitão, hein, o cara, meu? Ele sempre teve esse topete aí, né? Essa coisa... Olha aqui, ó, George, essa foto aqui, ó. George, durante a produção de Filmmaker, seu documentário sobre as filmagens de Rain People. Rain People, um filme do Coppola. Ah, então, que foi um filme que eles fizeram, que era um filme que o grupo todo era um road movie. Legal. E a história ia rolando na estrada. Vamos ver mais uma aqui, ó. Vamos ver mais uma aqui. Aqui no casamento dele com a ex-mulher, Marcia Griffin. Marcia Griffin. Que era a editora dele, né? Era a editora dos filmes dele. Você falou. Ela foi editora de Taxi Driver, por exemplo. Legal. É muito talentosa ela. Aqui com Gary Kurtz. Diretor no set de Loucuras de Verão, né? Que é o American Graffiti. Uhum. Aqui já é com o Mark Hamill. Isso no primeiro Star Wars. Na Tunísia, em 76. Caramba. Isso. Muito legal. Sabe uma coisa interessante, muito interessante sobre o primeiro Star Wars, é que quando ele foi desenvolver o filme... Tá bom, beleza. Obrigado, Fábio. Toda essa coisa que se fala hoje da tecnologia e tal, assim, quando ele foi fazer o filme, ele sabia que ele não tinha dinheiro para fazer um filme, por exemplo, como 2001, que tinha tecnologia, que já usava computadores e tudo mais, né? E ele queria fazer um filme com efeitos especiais e como que ele poderia criar muitas sugestões, né, de cenas e tal. Então, assim, o trabalho de manipulação, se você olhar o primeiro Star Wars, se observar bem, você vai ver assim que assim os efeitos eles são bem toscos, né? Inclusive ele fala assim, se você pegar o Star Wars, o Nova Esperança, e colocar 2001, que foi feito em 68, do lado, é óbvio que 2001 é um filme com efeitos muito mais bem acabados. E se você colocar do lado aquele Flash Gordon, do Dino de Laurenti, nossa aí você vai... Aí a coisa... É complicado. Aí a coisa complica muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. O George Lucas, ele demora muito para fazer xixi? Essa história é uma história que precisa ser contada. Conta aí. Quando eu estive no Skywalker Ranch, um detalhe pictórico, né? Foi que assim, a gente passou, existia todo um trajeto que você tinha que seguir lá dentro. O rancho é imenso, né? Um monte de segurança seguindo todo mundo? Não tem segurança seguindo, mas você tinha que seguir um tour. Tá. Né, para fazer. Então, a primeira coisa que aconteceu quando a gente chegou lá foi o quê? A gente assinou um termo, lá tinha um embargo, tal, aquelas coisas que hoje em dia tem muito em cinema, né? A gente assinou tal termo, não sei o quê. Terminei de assinar o termo, o que eu fiz? O pessoal foi tudo para cá e eu fui para lá. Eu falei, não, se eu tô aqui, eu não quero que eles me mostrem como eu tenho que ver a casa do George Lucas. Eu quero ver com os meus olhos como é que eu vou interpretar isso, como é que eu vou ler isso. Aí o que eu fiz? Fui para a biblioteca do George Lucas. Ele tem 2 bibliotecas, né?
Então eu peguei, fui numa biblioteca que, na verdade, era um local onde é tipo um lobby onde o pessoal espera para as reuniões. Fui nessa biblioteca, o que eu fiz? Folhei tudo que tinha lá, vi tudo que ele... Sem autorização. Sem autorização nenhuma, mexi em tudo, né? Ele tem lá 100 anos de solidão, sabe? Do Gabriel Garcia Marques, literatura de todo tipo que você pode imaginar, muita mitologia, né? E daí peguei e fui numa outra biblioteca que estava lá no fundo, uma biblioteca super linda, cara, de 2 andares assim, com um mezanino em cima, todo de madeira, uma escada de madeira assim linda, que aliás ele se orgulha muito porque é uma escada que ela foi desenhada e ela não tem um prego na escada, ela só tem encaixada, mas ela é um caracol, é linda a escada, e uma cúpula em cima, tem uma cúpula de vidro assim, todo colorido, né? E aí fui fazendo esse tipo de coisinha, né? E, obviamente tem aqueles momentos que você pega e bate num lugar, né? Uma coisa curiosa, a casa dele é uma casa vitoriana do começo do século XX, então é uma casa toda de madeira. E assim, parece uma casa construída em 1910, por aí. Um negócio muito retrô, né? Aí você foi ao banheiro? Não, então, antes de ir no banheiro, eu peguei e bati numa parede, cara, começou a descer tela, começou a descer um monte de coisa. Porque a tecnologia... Derrubou? Não, é que tá, não encostei no lugar que acionou várias coisas eletrônicas que tinha na casa. Porque assim, você não vê a eletrônica na casa dele, assim, de uma forma evidente. É tudo muito começo do século XX. Entendi. Ele é muito chegado nesse tipo de coisa, E aí o que aconteceu, essa história do banheiro, foi que no período da tarde, depois eles já me encontraram, me puxaram de volta pro grupo e tudo mais, né? Eles me encontraram e a gente foi para uma entrevista com ele. Daí ia ser uma entrevista direto ali, né? No cinema e tal, a gente ia conversar com ele. E a gente ficou esperando, né? É uma delegação grande, na verdade a gente tinha jornalistas do mundo inteiro ali, né? A gente era o lançamento do Ameaça Fantasma em DVD. Estava saindo em DVD o filme, né? E a gente ali esperando tal, eu estava com um amigo meu, Rogério Victorino, né? Um jornalista brasileiro também, um abraço aí pro meu amigo Rogério, né? E aí eu falei pro Rogério, cara, eu acho que eu vou dar uma saída lá, vou pegar esse cara antes dele entrar. Né? Porque assim, os caras não estão deixando a gente fotografar nada, né? É tudo oficial, tal, não sei o que. Eu vou fotografar o cara, mas assim, de chofre, né? Não existia selfie naquela época, mas eu vou dar um jeito de fotografar o George Lucas, eu abraçando o cara, né? E saí. E aí quando eu tava ali fora, tal, fiquei ali esperando, tal, tinha uns seguranças e tal, e o cara não vinha, né? Falei, preciso ir no toalete. Fui pro toalete, né? Daí, tava lá no toalete, de repente... eu vi que entrou um vulto entrando, né? Falei, caramba, o que é, né? Aí eu olhei, era o segurança. Aí logo em seguida o segurança saiu, né? Aí eu peguei e fui ali. Ele não te viu? Não me viu. Eu fui ali e tava ali, né, de pé ali na pilastra ali, né? Fazendo o que eu tinha que fazer, de repente para um cara do meu lado para fazer o que tinha que fazer também. Eu olho pro lado do George Lucas. O que você fez? O que você fez? Você tirou o selfie com ele? Não, os dois estavam ali, os dois com a mão ocupada, né? E aí, assim, ele me viu, ele ficou completamente desconcertado. Né? Ele é um cara tímido. Ele não esperava que ele é um cara tímido, né? Aí ele rapidamente foi lá para lavar a mão, eu peguei, fui do lado dele, lavei a mão também, né? E tentei falar com ele, mas ele nem quis conversar, cara. Ele já pegou e já saiu, o segurança já pegou e segurou. Né? E daí a gente só conversou mesmo lá dentro, né? Legal. Mas a entrevista tem inclusive no livro. Legal. A entrevista na íntegra, né? A sua entrevista? A entrevista que eu fiz com ele. Tá? Então, que você fez com ele. Tá, isso, tá lá no Pós-Fácil. Tá legal. No Pós-Fácil. Então tá bom, o livro é esse daqui, que é o de Daley Pollock, George Lucas Skywalking, A Vida e a Obra do Criador de Star Wars, do selo Generale da editora Évora. O Pós-Fácil, escrito por você. Assinado isso por mim. E do Hamilton Rosa Júnior. O Júnior você escreve... JR. É JR? Ué, eu coloquei lá tudo. Não, mas... Não tem problema. Não tem uma padronização. Não tem. Então quem quiser adquirir, muito bom esse livro aqui. Tá. E agradeço a sua presença. Puxa, obrigado. Foi um bate-papo muito legal, passou rápido. Tem tanta coisa mais para dizer. É verdade, né? Também Star Wars, né? Tem muita coisa para dizer. Eu espero que você volte aqui para falar de outros livros, outros projetos seus, que você é cineasta também, sim, né? Sou. Então eu quero que você volte aqui. Muito obrigado. Opa.
Até mais. Valeu. Será sempre bem-vindo. Okay. E vocês, na semana que vem, aqui de novo. Tchau.